Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria manifestar a minha honra de estar aqui uma vez mais no Fórum Jurídico de Lisboa, este dedicado ao tema geral sobre governança e constitucionalismo digital, Estado Democrático de Direito e Defesa das Instituições, e queria saudar a organização na pessoa do Sr. Professor Carlos Blanco de Moraes e naturalmente agradecer este honroso convite para participar ao Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, ao Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de Direito de Lisboa e também à Fundação Getúlio Vargas. Agradeço ao Sr. Professor e saúdo todos os presentes e em particular os palestrantes. Tenho uma grande honra de partilhar também esta mesa com os ilustres palestrantes que já foram devidamente apresentados. O tema deste painel é a defesa da democracia e liberdades fundamentais. De facto, há desde sempre uma ligação entre a democracia e a garantia dos direitos e das liberdades fundamentais. A própria concepção liberal de direitos fundamentais, que é antes do mais uma concepção justnaturalista, sabemos que é precisamente a ideia de John Locke de que o homem, pelo mero facto do nascimento, ser titular de interesses sagrados que os outros homens, individual ou coletivamente organizados, têm o dever de respeitar, que constitui o princípio inspirador das declarações de direitos das revoluções liberais, das revoluções americana e francesa dos finais do século XVIII, nas quais se encontra refletida precisamente a concepção liberal de direitos fundamentais. Enfim, não vou aqui perder muito tempo com isso, apenas lembrar que essa concepção liberal é também uma concepção democrática, que está aliás bem expressa no artigo 16 da Declaração de 1789, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Assembleia Nacional Francesa de 1789, de facto, aí, para além de os primeiros artigos dessa declaração se referirem à garantia dos direitos individuais naturais, direitos anteriores e superiores à própria sociedade política e ao Estado, depois como forma de garantia e, portanto, de articulação entre a garantia desses direitos e a separação de poderes, no fundo a organização do poder político, que é que está a interseção entre a concepção justnaturalista e a concepção democrática, pois é conhecida a evolução do Estado liberal para o Estado social, a ideia de igualdade social e de liberdades concretas, distinção entre direitos pessoais, direitos políticos e direitos sociais. Enfim, esta concepção é conhecida, mas falando mais concretamente dos problemas que hoje colocam à defesa da democracia e das liberdades fundamentais, eu penso que há alguns aspectos que convirá deixar referidos e com certeza têm sido abordados ao longo deste fórum e também serão objeto com certeza de análise dos nossos ilustres palestrantes. Penso que hoje se assiste um pouco por todo o lado a uma deterioração da representação política, a uma degradação por vezes da própria democracia. E essa degradação da democracia representativa alimenta os mais diversos populismos que servem muitas vezes das redes sociais. Daí a importância do problema da inteligência artificial e das tecnologias e a sua influência no debate político é um problema muito importante e que, portanto, cabe perfeitamente como tema central deste grande tema do nosso fórum, que é precisamente a governança e constitucionalismo digital, porque todos conhecemos os problemas derivados da desinformação, das fake news, enfim, o perigo que tudo isso representa para as democracias. Hoje em dia o populismo atual utiliza muito as redes sociais e tende, de certa forma, pelo menos na Europa, tende à sua maneira a jogar as regras da democracia. Enfim, aquilo que é um fenómeno mais americano e que tivemos reflexos disso nos Estados Unidos e também no Brasil, a contestação de resultados eleitorais sem fundamento, isso não se passa tanto na Europa. Na Europa os populistas, os partidos extremistas, os partidos radicais jogam à sua maneira as regras da democracia, explorando muito os setores sociais que se sentem excluídos e marginalizados. E isso fazem-no muitas vezes utilizando precisamente as redes sociais e daí a importância destes conceitos em torno da governança e do constitucionalismo digital.
Por outro lado, ao lado dessa exploração de camadas sociais, de setores sociais que se sentem excluídos e marginalizados, nós temos também assistido um pouco nas democracias ao declínio dos centros políticos, do centro político, seja o centro-esquerda, seja o centro-direita, que normalmente se alternavam no poder e que têm cedido, enfim, nos últimos anos ou mesmo nas últimas décadas, perante a ascensão de partidos radicais que cavalgam temas divisivos para a sociedade. Mas a mim não me compete propriamente fazer uma intervenção, apenas introdução ao tema, e portanto vou passar aos nossos ilustres palestrantes, dando desde já a palavra, em primeiro lugar, ao Presidente Michel Temer, que já foi devidamente apresentado e, portanto, dispensa apresentações. O Sr. Presidente da República Federativa do Brasil e foi também Presidente da Câmara de Deputados e ilustre professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem a palavra, Sra. Presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência. Primeiro, 2 cumprimentos. O primeiro deles é cumprimentar todos aqueles que estão à mesa, né, nominá-los a todos, e cumprimentar, naturalmente, aqueles que estão no plenário. São figuras da melhor suposição, tanto da área acadêmica quanto da área política. O segundo cumprimento é para os organizadores deste evento, já é o 11º, o 12º, o nosso professor e ministro Gilmar Mendes, o Blanco de Moraes, o professor José João Abrantes, que tem hoje uma repercussão não apenas nacional, mas internacional, fruto precisamente da seriedade com que são levados estes trabalhos adiante. E o terceiro ponto que quero registrar é que eu direi, professores e amigos e amigas, eu registrarei obviedades. É interessante como nos dias atuais, mais do que nunca, e eu me permito a isso pela quilometragem universitária e pela quilometragem pública que tive ao longo do tempo, né? Até às vezes pode parecer ingênuo, mas é importante ressaltar certas obviedades. O tema é muito oportuno, né? O tema das liberdades fundamentais e da democracia. Mas aí eu começo por dizer que o tema da liberdade, em primeiro lugar, o registro, eu tive a curiosidade de examinar do artigo, desde o preâmbulo até o artigo 5º, é incrível. A Constituição, nesses 5 artigos no preâmbulo, fala 12 vezes na palavra liberdade, não é? A revelar que a liberdade é fundamental para todos, não apenas a liberdade física, mas a liberdade das mais variadas naturezas, né? Liberdade de iniciativa, liberdade de manifestação, mas eu estou dizendo aqui de 5 dispositivos, onde por 13 vezes, se mencionou a palavra liberdade. E é interessante, quando eu pensava sobre esse assunto, o professor Abrantes, professor Blanco, eu imaginei o seguinte: interessante, é um tema muito conectado da democracia política com a democracia social. É interessante observar este ponto, porque quando nós lemos a Constituição Federal, nós verificamos que a Constituição de 88 no Brasil conseguiu amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais. Os princípios liberais, para dizer o óbvio, né? A liberdade de iniciativa, a propriedade, os direitos individuais. Nós temos o maior capítulo de direitos individuais que o mundo conhece, são 79 incisos, e não são exaustivos, são exemplificativos, porque logo no parágrafo 2º está dito, olha aqui, este elenco de direitos aqui estabelecido não impede a invocação de outros derivados da interpretação da Constituição e dos tratados internacionais de que o Brasil faça parte. Então, tudo isto, digo eu, são tidos como direitos liberais, mas ao mesmo tempo não nos esquecemos dos direitos sociais. Aliás, logo ali, abrindo o artigo 7º da Constituição, você tem encimado um capítulo chamado dos direitos sociais. E por incrível que pareça, você tem até os direitos dos trabalhadores, você os tem definidos na Constituição Federal, quando no passado eles ficavam em nível de legislação ordinária. Eu faço esse comentário, professor, porque, na verdade, interessante, num dado momento no Brasil, nós fomos modernizar a legislação trabalhista e uma outra crítica que se verificava era, naturalmente, de natureza política, né? O Temer vai eliminar todos os direitos dos trabalhadores. Eu diria, olha, meu caro, você precisa, pelo menos, especialmente porque almeja cargos públicos da maior relevância, você precisa ler a Constituição. E para não ter trabalho,
eu logo o encaminho para o artigo 7º da Constituição Federal, que diz lá quais são os direitos dos trabalhadores, os mais comezinhos, 13º, auxílio saúde, etc., né? Auxílio maternidade. E nós estamos fazendo esta reformatação trabalhista por meio de lei ordinária. E você deve saber desde já que pretende cargos públicos, você deve saber desde já que a lei ordinária não pode modificar a Constituição. Não é? Primeiro ponto. Então, eu falo disso para dizer que, de um lado, há os direitos liberais, de outro lado, os chamados direitos sociais. Assim como quando, reiteradamente, a Constituição diz saúde, educação, segurança pública é direito de todos e dever do Estado. Portanto, direitos também sociais, não é? Ao longo do texto constitucional, você vai vendo todo ele permeado por esses critérios liberais e sociais, né? Que envolvem a tese da democracia política e da democracia social, que não são temas antitéticos, que divergem entre si, porque, no geral, e eu tomo a liberdade de dizê-lo, que em períodos eleitorais não é incomum você, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, mas particularmente no Brasil, você tentar distinguir as pessoas em função das funções que desempenham. Não é incomum que se tente jogar empregado contra empregador, por exemplo, e empregador contra empregado. Uma coisa comuníssima nos momentos eleitorais, quando, na verdade, o dever de todos, e particularmente dos homens públicos, é exatamente amenizar essas relações, é juntá-los, porque são as duas grandes forças produtivas do país. Não é o rentismo que desenvolve o país, mas são as forças produtivas, empregado e empregador, que, na verdade, fazem o desenvolvimento do nosso país. E é interessante, eu digo isso porque, ao mesmo tempo que eu falo aqui dos direitos sociais, volto ao tema da liberdade, para dizer que nós temos a todo momento a fraseologia sobre liberdade no texto constitucional. Até interessante, faço aqui uma observação: a Constituição brasileira não tem, por exemplo, uma expressão chamada liberdade de imprensa, que é tão apregoada e tão necessária, mas tem a chamada liberdade de informação. Portanto, a liberdade de imprensa, enfatizada por todos, ela é conteúdo de um continente chamado liberdade de informação. Ou seja, num Estado democrático de direito, como é definido logo no artigo 1º da Constituição brasileira, o povo tem o direito de saber de tudo. E o melhor meio de saber de tudo é por meio da informação. E dentro da informação, por meio da liberdade de imprensa. Eu digo esses temas, senador Alcolumbre, porque interessante, às vezes parece uma certa ingenuidade, e de vez em quando me pergunto: mas Temer, você diz tanto que o poder emana do povo, né? Tal como está escrito na Constituição, mas onde está escrita a vontade do povo? Digo eu, está escrita na Constituição, porque em 86, 87, quando nós reconstituímos o Estado brasileiro, não foi possível reunir em praça pública 180, 190 milhões de brasileiros para dizerem como queriam reconstituir o Estado brasileiro. Então disseram: olha aqui, eu vou nomear representantes, vou designar representantes, eu fui um deles, e vocês vão lá e produzam aquilo que nós, povo, nós queremos. Então, a vontade do povo está na Lei Magna, na Carta Magna, está previsto precisamente no texto constitucional. Daí porque, tratando as liberdades fundamentais e pautado pelo texto da Constituição brasileira, eu digo sempre a vontade primeira, inicial, preambular, a primária é a vontade do povo, que, volto a dizer, está no texto constitucional. As demais autoridades, eu fui presidente da República, fui presidente da Câmara, fui deputado e outros tantos cargos, né? Mas eu era autoridade constituída. E por que constituída? Secundária. E por que secundária? Devendo obediência à vontade primária, que é a vontade do povo. Daí porque toda vez que há uma inconstitucionalidade, o que há é uma desobediência à vontade popular. São coisas triviais, eu tomo a liberdade de dizê-lo, até com certa ingenuidade, né? Porque, no geral, as pessoas não acreditam muito nisso, né? E a Constituição acaba, na verdade, resolvendo tudo. Como tema, se me permitem também,
quando eu vejo conflito entre poderes, por exemplo, eu digo interessante, está havendo uma inconstitucionalidade, porque o povo disse, olha aqui, eu não vou poder me reunir em praça pública para legislar, executar e julgar. Portanto, vamos criar órgãos que vão exercer o poder. Um legisla, outro executa, outro julga. Estou dizendo, peço desculpas pelas trivialidades, mas é importante ressaltar esses aspectos, sabe? Então, você, quem está nos órgãos do poder, tem que obedecer à vontade primária, que é a vontade do povo. Portanto, digo eu, quando há uma desarmonia entre órgãos do poder, ou às vezes entre corporações, que não é incomum nos dias atuais, o que há é uma desobediência ao texto constitucional, em consequência, uma inconstitucionalidade. Como de resto, é interessante, professores, amigos e amigas, que a nossa Constituição é plena, ao lado da ideia da liberdade, da ideia da pacificação, da ideia da paz, não é? Logo do preâmbulo da Constituição, e vocês sabem melhor do que eu, que preâmbulo vem de preambular, e portanto antes de caminhar, portanto antes de entrar no texto constitucional, já o preâmbulo tem uma significação política, ela indica o que o povo quer na reconstituição do Estado brasileiro, e logo no preâmbulo está dito, olha aqui, vocês representantes que vão para lá me representando, devem criar um Estado pautado pela ideia da paz interna e da paz internacional. E quando vão ao texto constitucional, lá encontram dispositivos do tipo, olha aqui, parece irrelevante, mas é importante, todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de sexo, raça, credo religioso, etc. Ou seja, qual é a mensagem que o povo dá às autoridades constituídas? Unam-se todos. Significa que não haverá divergência programática, divergência de ideias, divergência de conceitos? Não. Ao contrário até, em face do artigo 1º, que diz que o Brasil é um Estado democrático, a democracia envolve precisamente a ideia do debate, a ideia do conflito de ideias. Não é? O que não pode haver, evidentemente, para dizer mais uma obviedade, é um conflito de ideias pautado pela ideia da agressão verbal ou da agressão física, como muitas e muitas vezes atende, não só apenas agressão física a pessoas, mas agressão física ao patrimônio, muitas vezes do poder público. Isso está proibido pelo texto constitucional, incrível, né? Parece que é irrelevante a história da igualdade, mas ele traz este conceito que o povo determinou às autoridades constituídas. E até devo dizer que no plano internacional, vejam como a Constituição é muito bem estruturada nesse tema da paz, né? Houve uma ocasião que eu, vice-presidente, fui à Haia numa reunião de estados que iriam assinar um tratado pela desnuclearização, professor Blanco. E quando me deram a palavra, aqueles 4, 5 minutos que cada país tem para manifestar-se, eu disse, olha, nós vamos assinar, evidentemente, este tratado, mas não precisávamos assinar, porque faz parte da estrutura do Estado que os artefatos nucleares só podem ser utilizados para fins pacíficos, medicina, energia, etc., não podem ser usados para fins bélicos. Portanto, mais uma vez, a indicação de que o Constituinte deu, né, de que o Constituinte deu em nome do povo. Olha aqui, no plano internacional, nada de belicosidade, nada de beligerância, não é? E até interessante, eu conto esse fato com muita satisfação, porque logo depois que eu me manifestei, dizendo, olha, vamos assinar, mas já a Constituição prevê esta hipótese que eu acabei de mencionar, era presidente dos Estados Unidos, o presidente Obama. Logo em seguida, interrompeu-se para o almoço, e quando interrompeu-se para o almoço, o presidente Obama chegou-se a mim e disse, interessante, se todas as constituições dos estados que tem aqui, estão aqui, tivesse essa regra, não precisávamos assinar um tratado pela desnuclearização. Veja que avanço excepcional do Brasil no capítulo mundial, não é? E no tema da paz, no tema da harmonia, no tema da composição. Portanto, digo eu, para você ter liberdade plena no país, e liberdade que é um dos temas aqui, da democracia, né? Você tem que ter estes critérios muito bem dosados e muito bem aplicados, ou seja, cumprir a Constituição rigorosamente. Tanto falamos, e já vou terminar, eu sei que meu tempo está se esgotando, né? E nós falamos rigorosamente, e a todo momento, nós invocamos a chamada segurança jurídica, como se fosse algo desapegado do sistema normativo. E você só tem segurança jurídica se você aplicar rigorosamente o sistema normativo, porque ao aplicá-lo, você sabe até onde cada qual
pode caminhar, não é? Portanto, a preservação da indeniidade, da integridade do texto constitucional. É claro que aqui eu poderia falar horas seguidas sobre os vários conceitos constitucionais, a harmonia extraordinária que nós temos na nossa Constituição. Até muitas vezes, viu, professor Abrantes, para derrotar um pouco a ideia de que a todo momento se prega, quem sabe uma nova Constituinte, etc. Ora bem, a Constituição diz o que o Estado é, portanto você sabe o que fazer. A Constituinte diz o que o Estado será, e o será sempre gera incerteza, gera insegurança. Portanto, toda vez que se fala em tentativa de constituinte, eu digo, meus caros, nós temos uma Constituição, é verdade, bastante detalhada, pormenorizada, portanto, reduzindo a área discricionária da atuação do legislador ordinário e do judiciário. Não é? Mas, de qualquer maneira, nós sobrevivemos a mais de, já vamos fazer 36 anos, né, da Constituição, em face desses princípios que muito rapidamente eu estou aqui mencionando. E, finalmente, para encerrar, dizer que, na verdade, há um mau hábito de imaginar que tudo é da União, ou a União conduz tudo, e que o presidente pode tudo. Não pode. Só pode se governar com o Congresso Nacional. E não digo isto porque eu tivesse feito isso no meu governo, mas porque a Constituição determina. Você, presidente, manda projetos para a Câmara e para o Senado, você edita medidas provisórias, há de vê-los aprovados. Então você precisa do Congresso Nacional. Mas nós temos, e já vou concluindo, nós temos essa ideia da centralidade, que interessante, meus amigos e minhas amigas, vem da nossa formação. Você pega o Brasil colônia, você tinha, em primeiro lugar, capitanias hereditárias, que era uma centralidade. Depois, governo geral, era uma centralidade. Quando vem o Império é uma centralidade em torno do imperador, além do que a existência do chamado poder moderador. Quando vem a República, nós temos um período de 91 a 30 extremamente agitado no nosso país. Vem 30, que assume o governo, assume o poder, um grupo que, na verdade, perdura até 45. Nós tivemos presidente, mas não tivemos presidencialismo, não é? Nós tivemos, aparentemente, democracia, mas não tivemos no plano real, apenas no plano formal, não é? Em 46, muda tudo, etc., sopra-se novamente a democracia. Tivemos um período agitadíssimo de 46 a 64, quando novamente 64, uma nova centralidade, porque com aquele golpe de 64, o movimento de 64, novamente você tem presidentes, mas não tem presidencialismo. Não é? Isso vai até 86, 87, 88. E agora chegamos, professor Blanco, à Constituição de 88, que tem esses princípios e outros tantos que eu poderia enumerar, que são, digamos assim, podem ser até exemplo para muitos países do mundo. E no particular, e agora concluo para valer, lá, de alguma maneira, o professor Gilmar e outros tantos pensam muito numa tese semipresidencialista, muito ao modelo, ao estilo de Portugal. Para nós tem sido um exemplo o que ocorre aqui, para que definitivamente Executivo e Legislativo governem juntos. Muito obrigado.